A riqueza que você tanto busca já existe. Não é uma miragem distante. Não é um privilégio reservado a poucos. Não é uma promessa que talvez se cumpra em algum futuro incerto. Ela é uma herança já liberada, disponível para todo aquele que compreende os princípios espirituais e mentais que regem a prosperidade. A Bíblia declara que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e isso significa que a abundância é parte da identidade de quem você é. Napoleon Hill, após dedicar mais de 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos da história, descobriu que todos eles aplicaram, de uma forma ou de outra, princípios que já estavam revelados nas Escrituras desde os tempos antigos. Prosperidade não é acaso, é consequência. Mas então surge a pergunta: se a prosperidade é tão clara na palavra e tão evidente nos exemplos de grandes homens, por que a maioria ainda vive em escassez? Por que tantos lutam, trabalham duro, oram, pedem, e mesmo assim não rompem? A resposta está nos bloqueios internos, nos pecados ocultos que sabotam o fluxo da prosperidade. Não pecados no sentido religioso e moralista, mas padrões de pensamento, atitudes e crenças que se tornam verdadeiras prisões espirituais e mentais. Hoje eu quero revelar para você os 7 pecados que bloqueiam sua prosperidade. Ao ouvir cada um deles, quero que você faça um exame profundo da sua própria vida. Talvez 1, 2 ou até todos estejam atuando silenciosamente em você. Mas saiba, no momento em que você reconhece e decide quebrar essas correntes, um rio de abundância começa a fluir. O primeiro pecado é a procrastinação. Adiar é desperdiçar vida. Quando você deixa para amanhã aquilo que pode começar hoje, está enterrando talentos que o Criador confiou a você. Jesus contou sobre o servo que recebeu um talento e, por medo, o enterrou. Ao devolvê-lo, achou que estava sendo cuidadoso, mas ouviu do Senhor: servo mau e negligente. Perceba, a negligência é pecado contra a prosperidade. Enquanto ele enterrava, os outros 2 servos multiplicavam. Quem multiplica prospera. Quem enterra perde até o que tem. Napoleon Hill afirmava: a espera mata mais sonhos que o fracasso. Pense nos grandes inventores, empresários, líderes. Nenhum deles esperou o momento perfeito. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade e faliu algumas vezes antes de fundar seu império. Se tivessem esperado a condição ideal, talvez nunca tivessem começado. E você? Quantos projetos ainda estão no papel porque você insiste em esperar? A procrastinação é roubo disfarçado. Cada dia perdido é um pedaço da sua herança desperdiçada. O segundo pecado é viver de desejos vazios. A Bíblia em Tiago 4:3 é clara: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Desejos superficiais não têm poder criativo. Napoleon Hill explicou que todo sucesso nasce de um desejo ardente, mas não qualquer desejo, e sim um desejo alinhado ao propósito. José, por exemplo, não sonhou apenas em ser grande. Seu sonho era governar para salvar vidas. Mesmo vendido como escravo, mesmo preso injustamente, ele não deixou de acreditar. E no tempo certo, aquele desejo com propósito o levou ao trono do Egito. Compare com Sansão, que desejou prazeres momentâneos e acabou perdendo sua força. Desejo com propósito cria impérios. Desejo vazio gera ruína. No mundo moderno vemos exemplos claros. Elon Musk deseja colonizar Marte não por vaidade, mas por acreditar que a sobrevivência da humanidade depende disso. Esse propósito move bilhões de dólares, atrai talentos e mantém investidores confiantes. Por outro lado, muitos ganhadores de loteria, que só desejavam ostentar, perderam tudo em poucos anos. Desejo vazio não sustenta a riqueza. O terceiro pecado é o medo travestido de prudência. É fácil confundir covardia com sabedoria. Quantas vezes você já disse: não é medo, é cautela? Mas no fundo sabia que era paralisia. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 1:7: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando Moisés enviou os espias à terra prometida, 10 voltaram apavorados, dizendo: lá existem gigantes, nós somos como gafanhotos. Apenas Josué e Calebe tiveram fé.
Resultado: uma geração inteira morreu no deserto porque preferiu chamar o medo de prudência. Napoleon Hill dizia: o medo é o inimigo número 1 do homem. Ele destrói mais sonhos que todas as outras forças juntas. E veja o exemplo de Pedro andando sobre as águas. Enquanto acreditou, caminhou sobre o impossível. Quando deixou a dúvida dominar, afundou. Hoje, quantos não afundam da mesma forma? Não porque o sonho era impossível, mas porque o medo foi maior que a fé. Prudência verdadeira é calcular riscos e agir com coragem. Medo disfarçado é recusar a ação e chamar isso de sabedoria. O quarto pecado é o vitimismo. O povo de Israel murmurava no deserto. Tinham sido libertos da escravidão, viram o mar se abrir, comeram pão do céu, mas sempre encontravam motivo para reclamar. O vitimismo os prendeu por 40 anos, quando poderiam ter chegado à terra prometida em dias. Napoleon Hill dizia: você é o capitão da sua alma, o mestre do seu destino. Mas quem vive como vítima entrega o leme da própria vida aos outros. Sempre há um culpado: o chefe, o governo, a família, a falta de sorte. O vitimismo paralisa. A responsabilidade liberta. Pense em Nick Vujicic, que nasceu sem braços e pernas. Ele poderia ter vivido como vítima, mas escolheu viver como inspiração. Hoje impacta milhões de pessoas. Por outro lado, quantos que têm todas as condições se limitam porque acreditam que o mundo lhes deve algo? Prosperidade e vitimismo não convivem no mesmo coração. O quinto pecado é o egocentrismo. Prosperidade verdadeira nunca é apenas sobre você. A Bíblia diz em Provérbios 11:24: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Salomão pediu sabedoria para servir o povo, e por isso recebeu também riquezas sem medidas. Napoleon Hill percebeu que os maiores milionários criaram valor para multidões. Henry Ford enriqueceu porque criou carros acessíveis às massas. Bill Gates prosperou porque trouxe computadores para todos. Egocentrismo gera riqueza frágil. Generosidade constrói legado. O dinheiro que gira apenas em torno do eu se torna idolatria. O dinheiro que flui em direção ao outro se transforma em multiplicação. O sexto pecado é a ingratidão. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. A ingratidão é uma porta fechada para a abundância. Napoleon Hill ensinava que a gratidão cria um campo magnético capaz de atrair mais daquilo que você valoriza. Pessoas ingratas vivem reclamando, nunca reconhecem o que já têm. Resultado: permanecem estagnadas. Mas aqueles que agradecem até pelo pouco se tornam preparados para o muito. Crie o hábito de listar diariamente 5 coisas pelas quais você é grato. Você vai perceber sua vibração mudar, seu olhar mudar, e sua vida começar a se alinhar com a abundância. E chegamos ao sétimo pecado: a dúvida. Tiago escreveu: o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida é a sabotagem silenciosa. Pedro só afundou quando duvidou. Napoleon Hill dizia: o que a mente humana pode conceber e acreditar, pode conquistar. Mas muitos concebem ideias incríveis e deixam a dúvida destruir tudo. É como plantar sementes e arrancá-las da terra todos os dias para ver se estão crescendo. Quem duvida não colhe. Fé não é sentir. Fé é decidir acreditar e sustentar essa decisão até o fim. Quando você substitui "e se não der certo" por "e se funcionar melhor do que imagino", você muda sua frequência, sua atitude e, consequentemente, seus resultados. Agora que você conhece os 7 pecados: procrastinação, desejos vazios, medo travestido de prudência, vitimismo, egocentrismo, ingratidão e dúvida, eu te pergunto: qual deles você identificou em sua vida? Reconhecer é o primeiro passo. Declarar é o segundo. Agir é o terceiro. Você nasceu para prosperar. A abundância já é sua herança. Deus não te criou para a escassez, mas para reinar. Napoleon Hill revelou que a mente é capaz de conquistar qualquer coisa que conceber e acreditar. A Bíblia já tinha dito: tudo é possível ao que crê. Então, escolha hoje quebrar as correntes. Não procrastine mais. Substitua desejos vazios por propósito ardente.
Vença o medo com fé. Rejeite o vitimismo e assuma a responsabilidade. Troque o egocentrismo por generosidade. Abandone a ingratidão e viva em gratidão constante. E, acima de tudo, elimine a dúvida, porque a fé é o canal da prosperidade. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários qual pecado você vai vencer a partir de hoje. Compartilhe este vídeo, porque alguém que você conhece precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão expandir sua mente e transformar sua vida. Lembre-se, prosperidade não é promessa futura, é herança presente. O céu já liberou, e agora é a sua vez de tomar posse. Você nasceu para ser abundante, nasceu para governar, nasceu para manifestar a glória de Deus através da sua vida.